o comportamento da procura por materiais de construção e pela construção em si, com base na literatura, recolheu-se, testou-se os modelos e funcionaram, e as previsões funcionaram dentro do modelo por uma série de anos. Depois, claro, teriam que funcionar fora do modelo também uma série de anos, e isso tem sido comprovado e tem funcionado. Muito bem, vamos passar então para a apresentação, para o... é só colocar aqui, muito obrigado. Portanto, no primeiro, portanto, só pedir era para colocar, exatamente. Obrigado pela atenção. Ora bem, portanto, nós vamos falar sobre 2022, 2023 e 2024, sendo que, eu queria salvaguardar, sendo que neste momento ainda não é possível, como devem calcular, certificar os números de 2021, não é? Portanto, o ano terminou agora há cerca de mês e meio, portanto é muito prematuro estar a certificar os números, portanto vamos validá-los para já, não é? Como estivessem certos. Os 2020 já estão, claro, é evidente, 2022, 2023 e 2024. Como é apanágio nestas situações já tradição, portanto, contemplamos para o volume de construção, contemplamos a construção habitacional nova, habitacional reabilitação, a construção não habitacional nova, não habitacional reabilitação, a engenharia civil nova e a engenharia civil reabilitação. Também queria chamar a atenção que todos estes cálculos são efetuados com preços constantes em relação ao ano base de 2017. Porque o ano base de 2017 foi o primeiro, eu não sei se está algum ruído, mas as obras nós não conseguimos mandá-los parar, não é? Portanto, o trabalho deles não é aqui. Portanto, é na vizinhança. Portanto, o nosso ano base é 2017, ou seja, foi o ano nós assumimos o ano zero. Portanto, todas as subidas e descidas foram relativamente ao ano base, portanto, 2017. Vocês podem dizer, eu fato mais, sim, com certeza, mas isso já não está previsto no volume de preço na inflação de cada produto em si, é impossível, não é? Portanto, temos que ter um ano base e calcular a preços constantes. Se estes resultados têm dado um crescimento, portanto, um crescimento interessante, é evidente que o crescimento do volume de faturação por empresa ainda será mais interessante, incorporando a inflação, não é? Portanto, são estas 6 categorias. Portanto, para o volume de construção total, nós estimamos que para o ano, portanto, temos aqui desde 2010, temos aqui, portanto, estes como já, portanto, tem sido tradição, aplicámos isto há alguns anos para trás, temos aqui estes anos que foi os anos em que se faturou efetivamente menos, com, portanto, a crise no setor. Depois, a partir daqui de 2016, temos tido sempre trajetórias positivas, aqui 2017 com crescimento de 9%, aqui menores, mas agora nestes últimos anos temos tido aqui crescimentos positivos. Neste momento posso-vos dizer que está previsto, pelos últimos dados que obtemos, e já incorpora a taxa de crescimento do PIB efetuado no final da semana passada, pela Comissão Europeia, portanto, em que as novas previsões, em que subiu mais 2 décimas para este ano e mais 2 décimas para o ano de 2023, portanto, já incorpora estes dados, portanto, as previsões mais recentes. Temos aqui que para 2022 irá crescer 3,4% no volume total da construção, não é? Para 2023, 3,6% e para 2024, 3,5%, ou seja, são previsões mais elevadas do que o que tínhamos feito em julho do ano passado, quando prevíamos, por exemplo, 2,9% e 3,1%. Não fizemos, evidente, para 2024, ainda era muito prematuro. Portanto, temos aqui uma taxa de crescimento no volume geral, portanto, o que vai contar são sempre os que estão a vermelho, são as previsões efetuadas esta semana, com os dados mais recentes. Portanto, vemos aqui uma perspectiva de subida superior àquilo que tínhamos estimado em julho, ou seja, há seis meses atrás,
vários fatores, são muitas variáveis, mas posso dizer que as perspectivas são mais positivas, o rendimento disponível dos particulares tem subido mais acentuadamente do que estava previsto, portanto o PIB tem crescido, temos o plano de resiliência que se vai refletir durante muitos anos na nacional, portanto temos aqui uma série de variáveis que estão em sentido positivo. Para a construção habitacional nova, temos aqui taxas de crescimento, portanto, para trás, não vale a pena estar sempre a falar do mesmo, portanto é isto, não é? Temos aqui os anos de crise, portanto depois a partir daqui de 2015 foi sempre em fase de crescimento, temos aqui 3,6, 3,9 e 3,5, isto sempre relativamente ao ano anterior, portanto, não é? Portanto, quando tínhamos há 6 meses 3,1 e 3,2, portanto é um crescimento bastante acentuado e bastante superior, e relativamente superior e elevado ao que tínhamos no ano anterior, em julho. Portanto, construção residencial, reabilitação, temos aqui neste momento valores positivos também mais elevados do que tínhamos em julho, 3,4%, 3,3% e 3,6%, quando prevíamos 2,8% e 3%. Portanto, aqui estamos a ver, por exemplo, aqui estamos a falar para este ano um volume de construção superior de negócios de 0,6%, o que é muito, não é? Quando já tínhamos aqui 2,8%. Para a construção não habitacional nova, também temos aqui taxas de crescimento não tão elevadas como nos casos anteriores, mas mesmo assim positivas, 2,3%, 2,5% e 2,4%, respectivamente, 2022, 2023 e 2024, quando tínhamos, há 6 meses atrás, 1,8% e 2,1%. Portanto, o setor, este nicho de mercado também em crescimento. Já a reabilitação tem sido sempre ligeiramente taxas de crescimento ligeiramente superiores ao novo. Temos aqui para a não habitacional renovação 3%, 3,2% e 3,4%, respectivamente para 2022, 2023 e 2024, também ligeiramente superior ao que tínhamos estimado há 6 meses atrás. Depois temos aqui a engenharia civil nova, com taxas de crescimento relativamente superiores ao que vimos até agora, tem-se atribuído isto às obras do plano de resiliência. Temos aqui 4,3%, 4,6% e 4,2%, em vez de 3,8% e 3,9%, respectivamente para 2022 e 2023, sendo que também, relativamente aos restantes nichos, temos aqui a partir de 2016, 2017, sempre crescimentos positivos. A engenharia civil renovação, também temos aqui, prevemos taxas de crescimento na ordem dos 4% por ano, para 2022, 2023 e 2024, quando há cerca de 6 meses tínhamos previsto 3,5% e 3,4%. Relativamente, agora não aos volumes de construção, mas aos códigos de atividade económica, isto já diz mais respeito em termos micro e mais ao setor, portanto, deixando a macroeconomia da construção e passando para os códigos de atividade económica, temos aqui o comércio por grosso de máquinas, indústria extrativa, construção e engenharia civil. Também temos aqui taxas de crescimento superior, estimamos taxas de crescimento superiores ao que tínhamos estimado há 6 meses atrás, 2,4%, 2,7% e 2% de crescimento em vez dos 1,8% e 2% que tínhamos estimado há 6 meses atrás. Para o comércio por grosso de minérios e metais, estimamos também aqui, portanto, a vermelho 3,1% e 3,2%, respectivamente, de 2022, 2023 e 2024, quando há 6 meses estimávamos 2,5% e 2,7% para estes 2 anos. Mais uma vez refiro que há 6 meses não tínhamos calculado as estimações para 2024. Agora sim, é sempre nestas previsões do início do ano que estimamos sempre 3 anos, porque é prematuro antes disso.
Relativamente ao comércio por grosso de madeiras, material de construção e equipamento sanitário, também estimamos crescimento, isto também, como eu já vos disse, como eu referi anteriormente, sempre a preços constantes de 2017, ok? Portanto, todas as estimações são preços constantes de 2017, o que é perfeitamente aceitável e lógico que digam, não, eu estou a crescer mais, eu estou este cai, estão claramente superiores aos que estão aqui, sim, porque nós estamos a falar obrigado, estamos a falar de crescimentos a preços constantes de 2017, ou seja, é como os preços estivessem em 2017. Portanto, 3,2%, 3,2% e 3% para este subsetor, em vez de 2,4% e 2,6%, que estimávamos há 6 meses, portanto, para 2022, 2023. Portanto, sempre claramente em crescendo, o que é o que. E um crescendo que eu tenho considerado em todas estas previsões um crescimento sustentável, ou seja, não estamos a ter aquelas taxas de crescimento a preços constantes de 10, ou 15, ou 16, ou 17, como podia-se ter há muitos anos atrás. Portanto, estes últimos 6, 7 anos têm sido crescimentos sustentáveis, na casa dos 3, 4, 2%, portanto, o que é a preços constantes, evidente. O que é positivo, o que quer dizer que estamos a ter um crescimento sustentável e não a termos um crescimento daqueles exponenciais que depois também se podem tornar em crises exponenciais, como aconteceu, não é? Portanto, temos tido crescimentos sustentáveis, o que quer dizer que são crescimentos que, em princípio, estão para durar, não é? Salvo, é evidente, algo que os modelos mas isso acontece sempre, não é? Não possam prever algo anormal, não é? Algo perfeitamente anormal. Para o subsetor do comércio por grosso de ferragens, ferramentas e artigos para canalizações e aquecimento, nós estamos a prever neste momento para 2022, 2023 e 2024 crescimentos na casa dos 3,3% e 3,2%, contrariamente ao que estava aqui, portanto, há 6 meses, de 2,5% e 2,7%. Portanto, também um crescimento sustentável para este subsetor. Para o comércio a retalho, ferragens, tintas, vidros, equipamento sanitário, ladrilhos e similares, temos aqui para 2022 crescimentos de 3,4%, 3,4% também para o ano 2022 e 3,6% para 2023 e 3,6% para 2024. Portanto, também temos aqui taxas de crescimento interessantes, sustentáveis, positivas e superiores à que tínhamos visto há 6 meses atrás, fruto também das perspectivas macroeconómicas e de evolução dos indicadores que têm sido claramente favoráveis. Não quer dizer que sejam muito favoráveis, mas isto basta um ligeiro taxa de crescimento do PIB, do rendimento disponível, de uma série de situações para conseguirmos logo subir 0,1, 0,2, 0,3% relativamente ao que tínhamos anteriormente, porque isto depois é incorporado no modelo. Portanto, como nós estamos a ver para todos os subsetores e para todos os setores considerados, temos taxas de crescimento positivas. Prevê-se que nos próximos anos não exista no setor, nem em nenhum dos subsetores considerados, nenhuma daquelas hecatombes como aconteceu há cerca de 10 anos atrás. Portanto, à partida, o setor o setor e os subsetores estão no bom caminho e não se prevêem, pelo menos nos modelos, e a realidade tem acompanhado os modelos, não se prevê nenhuma hecatombe. Portanto, eu quero deixar uma palavra que já tenho deixado até agora, e os números dizem isso, quero deixar uma palavra uma palavra de positividade para o setor, uma palavra de esperança de que o subsetor os subsetores não se prevê que irão enfrentar alguma crise como enfrentaram no passado, pelo menos nos próximos 3 anos, e penso que pelo menos um pouquinho mais para a frente. No limite é que podemos manter, não é? Podemos manter os níveis de faturação, mas isso já não é mal do todo. Prevê-se que pelo menos a preços constantes os preços vai-se conseguir, cada empresa em si faturar sempre o setor, não é? Depois as médias
cada empresa em si vai-se faturar um pouco superior aos anos anteriores. E mais uma vez peço desculpa por estes ruídos, mas é aqui ao lado, que começaram exatamente os minutos depois de termos começado a nossa apresentação, porque eu cheguei aqui um pouco mais cedo, devem calcular, e não estava ruído absolutamente nenhum. Eles parece que não estão a gostar dos números, mas isto é bom para eles, porque quer dizer que mantêm trabalho para muito tempo, não é? Eles estão a trabalhar em obras, eles têm trabalho, eles é que não se aperceberam disso, porque senão até paravam para... Não é? É sempre bom ter trabalho, não é? Portanto, olha, muito obrigado e deixo a palavra, não sei se... Muito obrigado, professor Manuel Nogueira, muito bem, bons números, boas notícias. Eu passava então aqui, não sei se já há questões, já deve haver, ok, pronto, já há aqui questões, nem vou colocar nenhuma, vou então deixar, não sei se já está a ver, professor Manuel Nogueira, aqui as questões colocadas aqui pelo que é as consequências da previsível guerra na Rússia e Ucrânia, as consequências do aumento do petróleo, podem alterar profundamente estas previsões. Não sei se está a ver, se pode ir respondendo, então, por favor. Posso. Ora bem, é evidente que, como devem calcular, o modelo não prevê a existência de guerras, não é? Ou seja, nós não temos nenhuma variável, neste caso podia ser uma variável dummy, guerra sim, guerra não é? Portanto, isso sim ou não. Portanto, uma variável dummy, ou seja, uma variável modelo binário, em que incorpora sim ou não. Não é como a gente às vezes faz estudos casado, solteiro, põe 0,1. Não incorpora a existência de guerras porque, felizmente, não tem havido, não é? Não tem havido. É evidente, pode alterar. É um dos fatores que efetivamente, uma existência de uma guerra é um dos fatores fora do modelo. Pode efetuar uma quebra na procura. Mas eu penso que não, quer dizer, eu penso que se houver alguma guerra, será uma guerra, uma questão local, penso eu, ninguém está interessado em transformar isto numa terceira guerra mundial, portanto, para existir tanta variação na procura de preços do petróleo, o petróleo está perto dos $100. Não sei se vocês têm acompanhado esta situação. O petróleo já está perto dos $100 o barril, quer dizer, mais do que isso, há sempre uma margem de manobra nos preços do petróleo, sim. Os preços do petróleo estão no modelo, mas ele já está nos $100. Portanto, não acredito que a existência de uma... Para mim, não acredito que haja guerra, sinceramente, não acredito. Acredito que a Rússia quer... Isto é fora de modelo, não é? É um comentário fora, isto é uma opinião pessoal. A Rússia quer garantir que a Ucrânia não tenha intenções de tolerar. Garantindo isso, é uma pressão psicológica, penso eu, que ninguém ganha nada com a invasão da Ucrânia. A Rússia quer que a NATO se expanda para a Ucrânia. Penso que esteja alguma flexibilidade da NATO voltar atrás nas suas intenções. Ninguém ganha. Se houver algumas escaramuças, não passará, penso eu. Isto é a minha opinião. Para interferir nos modelos tinha que ser um conflito muito forte. Okay? Tinha que ser um conflito muito forte que coloque o preço do petróleo a preços $120, $130 o barril, né? Para alterar, de certa forma, os custos energéticos que já estão tão elevados. Relatório por e-mail, sim senhor, não, eu penso que a Associação vai tratar disso. Vai ficar disponível na página da Associação e penso que quem foi convidado, quem se inscreveu também neste webinar há de receber um link, penso eu, mas doutor Geraldo, se não se importa, esclarecer melhor aqui esta questão, não sei se me está a ouvir. Sim. Estamos a ouvir, aliás, e até está a ser transmitido neste momento aqui que o próprio, como já foi no passado, o vídeo será posto no canal de YouTube da Associação e estará disponível, além da apresentação, o vídeo vai estar disponível, a gravação está a ser efetuada dentro de um dia ou dois, já poderão também visualizar no canal do YouTube. Portanto, mas eu coloco neste momento mais a vosso dispor para mais questões que queiram, ou mais portanto, algum esclarecimento suplementar, repetir algo que esteja menos claro, portanto, estou à vossa... Nós neste momento já estamos 60 inscritos, 60 participantes, o que também
é muito positivo. Um número muito bom, muito bom. Muito Pessoal, bom. só mostra a utilidade que tem aqui esta ferramenta, que é muito importante. Claro que aqui o professor Manuel Nogueira foi rápido e, obviamente, também, enfim, é um homem de números, portanto, não é um homem de muita, não é? Enfim, é de números, os números estão lá, estão à vista, não há assim nada a dizer. No entanto, o que quer dizer que nos pôs aqui com muito tempo disponível. Mas aproveito então para colocar aqui, já aqui mais outra questão, as pessoas são e-mail. Não. Pronto, muito bem. Eu ia Está toda a gente satisfeita com os números. Está tudo satisfeito, também é verdade, mas colocava aqui uma questão, que era a questão do PRR, não é? Portanto, o Programa de Recuperação e Resiliência terá com certeza um efeito direto e indireto, não é? Perguntava ao professor Manuel Nogueira se nos podia, portanto, aqui isolar um bocadinho esta questão do PRR, não é? Como é que o PRR influenciou estes números? Sim, ok, certo, obrigado, Dr. Carlos. É assim, eu também fui um bocadinho mais rápido, porquê? Porque estamos a ter este ruído aqui de fundo e é incomodativo para as pessoas. Eu não sei como é que vocês estão a receber este ruído, mas aqui chega a um bocado... Olha, não estamos a gostar, mas conseguimos ouvir. Acredito, acho que ninguém está a gostar. Aqui é horrível, é qualquer coisa de horrível. Aqui é mesmo muito, muito horrível, o que leva a que tenha que falar mais alto e mais rápido. Parece que foi de propósito, escolheram hoje o dia, tem havido de vez em quando alguns ruídos, mas escolheram hoje o dia e a hora para ligar umas máquinas elétricas. Eu digo mais a hora, porque o dia me tem acompanhado, não é? Já não tenho vindo aqui há algum tempo, mas foi realmente muito, muito interessante. Agora, respondendo, é muito desagradável, Rui. Agora, respondendo à questão diretamente do Dr. Carlos Rosa, sim, efetivamente o plano não consegue-se mais ou menos isolar, não se consegue isolar só, porque estimar um modelo só com uma variável, dá enviesamentos, é impossível, não, quer dizer, é possível, só que dá enviesamentos. Ou seja, dá resultados não fiáveis. Isso não é o que se pretende. Portanto, eu estimo e calculo que só o PRR, dentro do subsetor, possa estar a ter uma influência de 1,5 tal por cento em cada uma daquelas rubricas. Ou seja, quando nós calculamos um crescimento de 3%, por exemplo, se calhar o crescimento seria metade, sem o PRR. Portanto, com o PRR estamos a ter crescimentos ligeiramente superiores, ou já, digo até se calhar robustamente mais elevados, do que teríamos. Principalmente no subsetor ligados à engenharia civil nova e renovação. Mas eu digo mais, o PRR é positivo, muito positivo, claro, e qualquer apoio comunitário é positivo, mas estamos agora, como irá ser o 2030, não é? Como foi certamente o 2030, o 2020, e que se reflete na economia, não só por isso, não só pelos efeitos diretos que tem, mas pelos efeitos diretos, mas a longo prazo que não se vêem, não é? Não se vêem, ou seja, aumenta o rendimento disponível das pessoas, não é? Aumenta sem dúvida, aumenta as pessoas têm mais trabalho, as empresas têm trabalho suplementar, aumenta o emprego, não digo que possa aumentar tanto o salário de cada um, mas pronto, é evidente que pode aumentar o salário de todo, mas aumenta mais o nível de emprego, ou pelo menos faz com que o desemprego não diminua, mantemos o emprego ou até crescemos em nível de emprego, o que faz com que as pessoas tenham mais rendimento disponível, um salário superior. O que é que isto depois no futuro influencia? E aproveitando agora que não há ruído, ainda bem, graças a Deus, o que é que influencia? É que as pessoas mais tarde vão querer remodelar a sua casa, vão querer comprar casa, vão querer investir na sua habitação, pintar a casa, ou seja, podem mais tarde decidir isso, não é? Ou seja, os efeitos de um rendimento disponível dos particulares ser superior, não quer dizer que seja no ano a seguir, ou no próprio ano, portanto não estamos a falar de bens de consumo, de desgaste rápido, estamos a falar de bens duradouros, e as pessoas sentem-se mais confortáveis depois para investir, se calhar não é já em 2023, nem em 2024, porque as pessoas sentem-se
Porque estamos a falar de pagamentos, por exemplo, comprar de casa, a construção, estamos a falar de um pagamento a médio e longo prazo. Principalmente, ultimamente, os bancos têm concedido empréstimo que não é a longo prazo, é a muito longo prazo. Portanto, ou seja, as pessoas tomam as decisões quando se sentem mais confortáveis. E muito desse conforto vem do seu rendimento disponível, do seu emprego. Se sentem que o seu emprego, que o seu rendimento disponível nos próximos anos vai se manter, estão mais propensos a investir, não é? A arriscar, no crédito à habitação, na remodelação da sua habitação. Portanto, os efeitos são a longo prazo. Muitas vezes um plano como este pode-se ver, ainda estamos ao fim de 10 anos, a sentir um efeito positivo de um plano como este, ou de um apoio substancial à economia, como aconteceu por um plano Marshall. Não é? Foi muito gigante. O plano Marshall foi para a reconstrução da Europa, que é a médio prazo, até a longo prazo, não foi para no ano a seguir, não é? Portanto, são planos interessantes, planos com bastante dinheiro, planos com bastante. Espero que seja bem efetuado as decisões, que não seja só para alguns, não é? Que toda a economia sinta efetivamente este investimento que está a ser feito em todos os países, que a economia sinta e que hajam efeitos positivos na economia a médio prazo. Eu digo para lá de 5 anos. Porque para ser de imediato não importa, não é? Imediato, parece que as pessoas são todas ricas, não, isso não é isso que interessa. O que interessa é ter um crescimento sustentável, investir na produtividade das empresas, isso é que dura, não é? Isso é que dura, não é o imediato. Só tenho aqui um subsídio que venho hoje e eu esgoto. Interessa é a economia ficar fortalecida. E depois se a economia ficar fortalecida, principalmente na sua produtividade, isso é algo que perdura ao longo dos anos. Aliás, é um dos fatores que leva com que outros países estejam à nossa frente. É a produtividade que foi incutida na economia décadas atrás. Tem-se refletido, e é uma das falhas que nós temos aqui em Portugal, a baixa produtividade do trabalho e também de toda a produtividade dos fatores. Mas isso deve ser a fatores estruturais, não é só dos trabalhadores, deve-se também dos empresários, da falta de visão dos empresários, da falta de investimento, da falta de orientação dos próprios trabalhadores portugueses, porque depois vão lá para fora e são altamente produtivos. Se vocês virem as empresas internacionais que investem em Portugal, o investimento direto estrangeiro, vêm para cá e com a mesma qualidade da mão de obra conseguem altas produtividades. E só vão embora em última análise. As empresas portuguesas, por uma série de erros, não são produtivas, efetivamente não são produtivas. As empresas portuguesas dos portugueses, atenção, não é dizer mal dos portugueses, nós temos muito mérito. Mas, por uma série de fatores, nós não somos produtivos. Se vocês forem ver a Auto Europa, eles são produtivos, eles competem com as empresas alemãs. E são trabalhadores portugueses. Porquê? O modelo de gestão é diferente, não é? A exigência é diferente. A mentalidade dos trabalhadores, quando vão para uma empresa dessas, já começa a ser diferente, porque foi-lhes incutida essa mentalidade. Se eles não são competitivos, no seu posto de trabalho, bem, saem, não é? Ou seja, nós aqui em Portugal existe competitividade. Em alguns setores, em algumas empresas, noutras não existe. Noutras somos aquele nosso espírito mediterrâneo, que também é agradável, não é? De deixar andar. Isto depende são muitos fatores, são fatores culturais. Manuel Vieira, muito obrigado, é isso mesmo. Portanto, o efeito do PRR nas previsões existe um bocadinho mais a longo prazo, a médio e longo prazo, do que já para o ano 2022, neste caso. Embora já haja dinheiro na economia e, portanto, já há efeito em 2022. Muito bem, muito obrigado. Eu não sei se alguém quer mais colocar uma questão. Vejo aqui a Carla com a mão no ar. Sim, senhor. Estava previsto que se fizesse as questões no bate-papo, mas... Desculpa. Não, faz favor de falar. Agora queremos ouvir a sua voz. Peço desculpa, porque faz favor. Entrei um pouco mais tarde, tive uma reunião anterior e então peço desculpa ter perdido essa parte da informação. Aqui a questão é só a facilidade, porque quando intervimos com vós, somos um bocadinho mais longos. Se estivéssemos com muito pouco tempo, era preciso mesmo ser muito rigoroso. Como estávamos com tempo, vamos ter o prazer de ouvir a Carla a falar. Obrigado. Ok, muito obrigada. Pronto, desde já parabéns à PCMC e ao professor Manuel Carlos Nogueira por esta interessante apresentação. Realmente é muito importante para o setor ter aqui um especialista em números. E pronto, independentemente das notícias serem boas, positivas e favoráveis para o futuro, é realmente a consistência dos dados e toda esta base, aqui um trabalho muito útil e muito interessante e que realmente o nosso setor consiga ajudar a
fortalecimento tão necessário da economia portuguesa e da produtividade, apesar de todos os fatores que estão à volta. Só queria perceber, referiu, se eu bem percebi, que todos estes crescimentos estão apontados com base em preços constantes, com referência a 2017, ou seja, não estamos aqui a ter em conta os aumentos sucessivos de preços que a nossa economia está a ter e sobretudo desde o ano 2021 e que ainda estão a acontecer em 2022. Portanto, ou seja, só queria perceber até que ponto é que também este fator de aumento de preços pode ter influência e até quando é que se prevê que esta situação possa estabilizar ou pelo menos aqui estagnar um pouco neste processo. Obrigada. Ok, obrigada. Muito obrigada pelas palavras. Ora bem, e depois também temos aqui uma pergunta do Paulo Rodrigues, a escassez de matérias-primas e a respectiva escalada de preços, que vem em sintonia, não é? Aliado ainda à falta de mão de obra disponível, poderão colocar em causa as previsões hoje apresentadas. Pronto, eu posso responder às duas em conjunto, porque acabam por termos aqui pontos em comum. Ora bem, os modelos estão previstos para que não haja efeitos mais nefastos do que o que temos até agora, relativamente à escalada dos preços e à falta de mão de obra. Portanto, já é bastante significativo. Portanto, se tudo, digamos que se 2022, 2023, 2024, tivermos o comportamento que temos tido até agora, os modelos não resistem a isso. Ou seja, continuamos a ter, não alterava uma décima daquelas previsões, nem para cima nem para baixo. Portanto, os modelos existe aqui também alguma resistência, não é? Portanto, são feitos testes chamados testes de sensibilidade, que fazem a resistência dos povos para que nos permitem estar tranquilo relativamente à projeção, não é? Portanto, temos testes de sensibilidade que são efetuados. Portanto, a não ser que exista um fenómeno claramente, uma falta de mão de obra muito grande, um crescimento muito grande dos preços, portanto, de uma escassez de matéria-prima superior. Prevê-se que, ou seja, está previsto que o Covid esteja na fase terminal, não é? Ou seja, nós temos neste momento previsto que o Covid, toda a gente fala nisso, estamos a passar por uma endémica, ou seja, tem considerado que mais distúrbios que tenha havido até agora não vão existir, até pelo contrário, teremos uma ligeira tendência para retomarmos à normalidade, ou seja, as cadeias de abastecimento têm que voltar à sua normalidade, e é isso fundamentalmente que tem estado a fazer o aumento dos preços das matérias-primas, é a dificuldade nas cadeias, que aconteceu nas cadeias de abastecimento, motivadas pelo Covid, de que todas as pessoas estavam a comprar online, houve bastantes pessoas que estiveram sem trabalhar, houve fluxos muito superiores de movimentos, principalmente nos portos. Isso atrasou muito os contentores, causou um constrangimento nas cadeias de abastecimento que não estavam preparadas claro, ninguém estava, não é? Preparadas para este fluxo anormal e para esta anormalidade da operação. Aliás, quando nós estávamos em casa a confinar, era uma loucura nos portos, não é? Nas cadeias de abastecimento, em toda a sua logística. Assim, tenho esperança, e penso que isto vai acontecer, que as coisas estejam a começar a entrar nos eixos. Pode, evidente, que haver aqui mais 6 meses, 7 meses, 8 meses, 10 meses, de algumas diferenças e constrangimentos, mas que vá ocorrer um restabelecimento da normalidade. Penso que até já está a começar a acontecer isso, ligeiramente. Portanto, a minha opinião, relativamente à escassez de matérias-primas, não influencia nada aos modelos. Relativamente ao preço da energia, nós temos assistido aos preços da energia a terem subido ligeiramente, mas, como eu disse, o petróleo, quer dizer, não vai subir muito para além dos $100, quer dizer, só não sei que haja uma escalada muito grande que seja completamente, os modelos também resistem a isso. Relativamente à falta da mão de obra, nós já temos falta de mão de obra há muitos anos. Nós temos falta de mão de obra desde quando? Há muito tempo, principalmente neste setor, não é? Temos falta de mão de obra, não é de agora. Portanto, e nós temos conseguido subir, temos conseguido ter uma trajetória positiva nos modelos e na realidade, não é? O setor está
está com volumes de crescimento e volumes de faturação superiores ao que estava há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos. A falta de mão de obra também existia nessa altura. Portanto, para mim, nos modelos, não é um fator crítico. Seria um fator crítico se fosse a mão de obra, de repente, metade da mão de obra desaparecesse. Sim, isso acontecesse. Estão a ver, um cataclismo. Sim, agora, esporadicamente, falta de mão de obra aqui, ali ou acolá, não interfere o geral, que pode acontecer, claro, é evidente. Mas, particularmente, eu estou a sentir falta de mão de obra na obra, nesta ou naquela. Agora, em termos gerais, existe a falta de mão de obra, é uma queixa geral, não é? Mas temos crescido nos últimos 10 anos. E temos vivido com essa falta de mão de obra. Portanto, não vejo que haja, não altero 1/10 das previsões. Os modelos têm a sua própria grau de sensibilidade, tirando fatores claramente anormais, como o conflito na Ucrânia, o potencial conflito na Ucrânia, que transforme num conflito alargado à Europa. Não é? Aí é que, pronto, estamos a falar de um fator anormal, mas aí, reparem, se isso acontecer, o próprio PIB vem por aí abaixo, não é o modelo. O PIB vem por aí abaixo, a expectativa das pessoas vem por aí abaixo, portanto, europeu, não é? Pelo menos, ok, portanto, eles podem andar lá de escaramuças, mas nós não. Não sei se posso acrescentar, eu estou aqui ao lado do professor Manuel Nogueira, e já agora acrescentar alguma coisa, porque também tenho participado nestas discussões e noutros fóruns sobre as previsões, e não só no nosso setor, mas no outro. A verdade é que nós temos aqui previsões de crescimento em termos reais, que sendo muito boas, atenção, nós não estamos a falar em manter volumes de negócios que neste momento são bons para o setor. Acho que está toda a gente relativamente satisfeita. Claro, há muita gente com pretensões de crescimento das suas próprias empresas, ou com expectativas de alguns segmentos do mercado, ou por aí fora. Mas taxas de crescimento que temos tido e as que prevemos superiores a 3% em termos reais ao ano, são taxas de crescimento que nos dão um grande conforto às empresas para investirem. Mas não são, em termos reais, algo impossível de alcançar, mesmo com as restrições de mão de obra e com algum encarecimento previsível da mão de obra. Porque estamos a falar em crescimentos ao ano da ordem dos 3%. Podemos admitir que melhorias de organização e de produtividade seriam até suficientes, mantendo o mesmo número de pessoas no setor. Mas temos também que admitir que o número de pessoas no setor também poderá crescer. Não provavelmente como todos esperariam, mas poderá também crescer um pouco. Isto significa o quê? Se estivéssemos a projetar crescimentos quase que instantâneos, da ordem dos 10% ou 12%, eu diria que as atuais restrições de mão de obra e das alterações que deviam ser feitas ao nível da organização do sistema produtivo não seriam compatíveis com crescimentos de 12% instantâneos. Mas crescimentos de 3% num ano são compatíveis com estas restrições. Poderíamos dizer também é que, se houvesse uma grande dinâmica do setor da construção, ou, como nós sabemos, a própria política económica em geral não é, em geral, diria que favorável ou que favoreça a construção, a não ser agora com o aproveitamento das verbas do PRR, que não são assim tantas, e já agora também desmistificar isto um bocadinho. Estamos a falar em 16 mil milhões de euros, que vão ser gastos em muita coisa, e aumenta a despesa em termos gerais, vão ser gastos até 2026, ainda não foram gastos, praticamente nada, estamos a falar em 22, 23, 24, 25, 26, em 5 anos. Estamos a falar em 3 mil milhões de euros por ano, basicamente. 3 mil milhões de euros por ano num PIB de 230 mil milhões, ou numa despesa pública de 102 ou 103 mil milhões, não é assim um disparate tão grande, ou num investimento privado de 35 mil milhões ano. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que estes valores vistos em pacote e em grosso são valores muito grandes, são valores que continuam a ser significativos, mas que se traduzirem num acréscimo de investimento público potencial da ordem
vamos falar no investimento público, porque há parte que também não é dirigida a investimento público, de 2 mil milhões de euros ao ano, isso é um bocadinho menos que 1% do PIB. É um bocadinho menos que 1% do PIB. Depois, este investimento público, este PRR, não vai ser a mais. Não sei se ouviram outro dia o ministro Mário Centeno, o governador do Banco de Portugal, ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, mas que às vezes confunde, acho eu, com as suas posições, ter dito, há muito poucos dias, que o investimento público nos próximos anos deveria ser, sobretudo, com financiamento do PRR e com financiamento comunitário, porque era necessário amortizar a dívida pública. O que significa que nós não vamos ter estes 2 mil milhões de euros ou 2.500 milhões de euros a mais por ano, vamos ter, em vez de, isto é, uma boa parte do investimento público, como sabem, nos últimos anos, exceto de 2021, por causa da pandemia, tivemos uma situação de subinvestimento público, isto é, o investimento público não foi o suficiente durante os anos do Mário Centeno para repor o estoque de capital público, se quiserem. Portanto, estivemos em subinvestimento. Não vamos continuar em subinvestimento porque temos o PRR, mas porque sistematicamente, como sabem, os investimentos planeados ficavam 1.000 milhões de euros abaixo. Isto é, se ficarmos agora 1.000 milhões de euros acima, não ficaremos os tais 2.000 ou 2.500 milhões de euros acima, porque vamos mobilizar o PRR e a outra parte do quadro comunitário de apoio para o investimento público, libertando assim meios para amortizar a dívida. Este é o plano. Portanto, não vai ser todo a mais. Portanto, uma boa parte, eu diria que a maior parte vai ser em vez de... Isso é bom para as finanças públicas, mas significa que também não é um crescimento assim tão grande do investimento público. Pronto, era só para tentar traduzir estes números em algo que não é impossível. Obviamente que vamos ter fricção no preço da mão de obra, continuaremos a tê-la, mesmo que se abram algumas portas à imigração, vão ter que se abrir, mas vamos ter fricção no preço da mão de obra. Isso vai contaminar os custos das empresas, de fabricantes e de comerciantes de materiais de construção, onde também há falta de mão de obra qualificada e ela tenderá a ser mais cara. Portanto, o crescimento do custo da mão de obra vai ser acima, e agora explica-se pela inflação, mas será acima da inflação, mas não vai ser isso o problema que vai travar o crescimento do setor nos próximos 3 a 5 anos. Essa também é a nossa ideia. Obrigado, Dr. José Matos. Só para completar, eu estava aqui o Dr. José Matos a falar, e é verdade, eu escrevo muito sobre isso. Nós precisamos de, agora fora, eu gosto muito da macroeconomia, é uma das cadeiras que eu leciono, e finanças públicas. É assim, nós precisamos de abater a dívida, ponto final. Nós temos uma dívida elevadíssima. Os critérios de Maastricht já estão desatualizados. Não é? Ter 60% de PIB em dívida do público é baixo, é um valor muito baixo, neste momento se calhar temos que ter 80, 85%, mas nós temos que abater a dívida pública, tanto em termos nominais como em termos reais, temos que pagar mesmo dívida, e ao pagar dívida também temos que acrescer o PIB, o nosso rácio tem que diminuir, para afastarmos de vez, com qualquer... Os juros vão subir outra vez, a inflação está a subir, não é? A inflação está em crescendo, ou seja, já se discute quantas vezes é que o Banco Central Europeu vai subir os juros, a Reserva Federal já sabe que vai subir, o Banco Central Europeu, a Cristina Lagarde, vai ter que subir os juros, ela vai ter que subir os juros, porque efetivamente para conter a inflação tem que retirar massa monetária da economia, para conter a inflação, para voltar a inflação a 1,2%, tem que retirar. Isso é, aliás, já o Keynes dizia isto há 100 anos, portanto, temos que retirar a moeda de circulação para conter a inflação, e retirando a moeda de circulação é subir as taxas de juros. Neste momento não há mais, não há outro instrumento a não ser esse. Portanto, subir taxas de juros, vão subir taxas de juros nos mercados, ou seja, a taxa de juros da dívida da República vai subir, é sempre um bom subir, mas para nós não subir mais que as outras, temos que abater a dívida pública,
senão temos outra vez os mercados a atacar-nos, não é? E depois começa-se a diabolizar os mercados, aqueles demónios dos mercados, os fundos de investimento. Quer dizer, nós pomos a jeito, desculpem a expressão, não é? Se Portugal se põe a jeito, porque é que os mercados não atacam a Alemanha, porque é que os mercados não atacam a Finlândia, porque é que os mercados não atacam outros países? Porque nós temos uma dívida pública muito elevada na mão de terceiros. Por exemplo, o Japão tem uma dívida pública astronómica, não sei quanto, 200% do PIB. Nós não temos isso, mas está uma dívida pública interna, que são os próprios japoneses que compram dívida pública do país. Ou seja, os mercados para o Japão quase não têm interferência. O Japão, quando precisa de dinheiro, pede dinheiro aos japoneses. Nós não temos dinheiro para emprestar ao governo. Ou as pessoas não emprestam, não investem, não é? Não investem no Estado. Ou seja, temos que ir aos mercados. Os mercados são os fundos de pensões. Não é? São fundos de pensões. São pessoas que estão por trás dos fundos. E eles emprestam dinheiro a quem vai cumprir. Se há uma perspectiva de que o país não vai cumprir, quem é que empresta? Algum de nós empresta dinheiro sabendo que não vai receber? Os demónios que alguém diz demonizar os mercados são pessoas que querem receber o seu dinheiro. E se nós queremos pagar, temos que ser credíveis. E começar a amortizar a dívida, que também é importante, e começando a subir a taxa, voltamos àquilo que estávamos antes da crise, que é começar a ter orçamentos equilibrados, ligeiramente sedentários, e pagar a dívida. É isto que é preciso, é pagar a dívida, não é? Para não termos outra intervenção troika afastado de vez isso, não é? Já está afastado, claro, já está afastado, não é? Mas para não termos essa ideia, é começar a pagar dívida, ter orçamento equilibrado. Tudo bem, tivemos orçamento desequilibrado estes últimos 2 anos, toda a gente sabe porquê, os mercados também sabem porquê, por isso não está-se a exigir nada a ninguém, mas agora, passando para a fase endémica, temos que mostrar credibilidade. Portanto, e o país só é credível se começar a pagar, se começar em crescimento. Ninguém é credível se não mostrar sinais de que vai pagar. Os próprios bancos não emprestam dinheiro a quem não paga, o que é lógico. Os mercados são isso. Não é? Nós temos que ser uma república séria, não é? E para pagar, não fazer como os gregos, não é? Que reestruturam as dívidas, já fizeram 3 reestruturações, não é? E até não pagaram. Muito obrigado, professor Manuel Nogueira. E ainda não terminou, ainda estamos aqui com 4 minutos. Não sei se há mais alguma questão mais específica. Já estamos aqui para o lado da economia, que é sempre interessante mantermos essa presença, mas não sei se há mais alguma questão que queiram colocar aqui, voltada aqui para o nosso negócio. Tudo isto está ligado, aliás, não há nada que se possa dizer que não toca aqui ou não toca ali. Isto é tudo tem vasos comunicantes. Eu ia aproveitar enquanto inspirava aqui um de vocês para colocarem mais alguma questão antes de fecharmos, e ia-vos inspirar aqui com uma boa notícia. Ontem, enfim, notícia, se calhar toda a gente viu, mas ontem aqui uma das maiores operadores de navegação marítima do mundo, que é a Maersk, veio dizer que as coisas estavam a ficar melhores ao nível do transporte marítimo e que no segundo semestre deste ano teremos já em condições de normalização do transporte marítimo. Ora, isso é uma boa notícia, não é? Quer dizer, isto para um dos problemas que temos tido nas cadeias de abastecimento, também não só a produção nas fábricas de origem dos produtos, mas também no transporte. E o próprio transporte também tem implicação na produção dessas fábricas, porque as mercadorias, umas são mercadorias acabadas, outras são matérias-primas ou semi-acabadas, e, portanto, tudo isso tem influência na economia global e também na construção, como todos sabemos disso. Portanto, esperemos então que no final deste ano, no final do ano 2022, se possa dizer que os contentores voltarão a ir com prazos de entrega mais ou menos normais. O preço ainda não sabemos, mas também poderá vir por aí abaixo, é natural. Portanto, são boas notícias. E com isto esperava dar-vos tempo para colocar alguma questão, por favor. Mais alguma questão aqui para o professor Manuel Nogueira ou para o Dr. José Matos. Enfim, são as pessoas aqui talvez melhor preparadas para dar resposta a questões que possam colocar. Temos ainda aqui 2 minutos. Portanto, isto para terminarmos ao meio-dia, que podemos sempre passar do meio-dia. Depende
do interesse, parece-me que não há assim muita vontade. Então vou aproveitar para Dr. Matos, não sei se tem alguma mensagem a passar aqui para... Eu posso aproveitar sempre para passar uma mensagem. Eu estou aqui para a nossa riquíssima plateia. Mas posso passar para o primeiro plano, vou pedir ao professor Manuel Nogueira para sair e apareço eu. Ora bem, nós temos estas são confirmações com base no modelo daquilo que são as nossas previsões para os próximos anos de crescimento do setor. É o tal crescimento sustentado, real, com taxa muito interessante e que permite ao setor estruturar-se e investir. E estruturar-se e investir é importante, nós chamamos a atenção para isso aqui há uns dias, também na nossa nota de abertura, por aquilo que o professor também falou há pouco, que é um problema de produtividade. Um problema de produtividade é um problema de competitividade. Nós falamos nos nossos problemas de dívida, nos nossos problemas de país, criar riqueza, sair da cauda da Europa, e há aqueles números que são muito interessantes. Estamos a 30% da média em termos de produtividade na Europa. É claro que estamos mais longe da Espanha, estamos muito mais longe da Alemanha, muito mais longe do Luxemburgo ou da Irlanda, não é? Aí a nossa produtividade não está a 30% abaixo, está 40%, 50%, 60%, até 70% abaixo. A produtividade é medida, é o PIB a dividir pelo número de trabalhadores, assim, lato sensu, é uma das medidas gerais da produtividade. O que significa que se nós estivéssemos 30% acima, provavelmente conseguíamos emprestar ao Estado, pagar a dívida, provavelmente tínhamos as reformas garantidas, podíamos investir aquilo que precisamos, podíamos ter um melhor sistema de saúde, embora aí o maior problema se calhar é a gestão e a organização, não é? Nós temos coisas terríveis ao nível da gestão e da organização, sobretudo no Estado, mas nas empresas privadas e nas empresas do nosso setor esse desafio também é um desafio diário. E há bocado falávamos no aumento dos preços do custo da mão de obra, que é natural, que exista, e até é positivo, de certa maneira, e para quem está no comércio e no nosso setor, como dizia há pouco também o professor, é importante que aumente o rendimento. Se aumentar o rendimento também há mais investimentos nas casas, provavelmente, o que é melhor para nós, portanto isso é tudo bom, e é tudo bom para todos aqueles que são responsáveis que os portugueses vivam melhor, e por isso significa mais rendimentos, de onde quer que eles venham, nomeadamente os salários. Mas são desafios, porque nós temos aqui um numerador e temos um denominador, não é? E o numerador também é muito importante, porque faz toda a diferença. Quando nós produzimos mais valor, não é só pelo efeito da inflação, mas quando aquilo que vendemos é mais caro, ou quando a diferença entre os custos e aquilo que vendemos é maior, obviamente que estamos a falar em mais valor acrescentado, estamos a falar em mais produtividade, e isso consegue-se de várias formas. Os senhores sabem como tão bem, muito melhor do que eu, mas uma delas tem a ver com uma boa gestão e uma boa organização dos recursos, uma boa eficiência dos vários processos, no processo comercial, no processo logístico, no processo de organização administrativa, no processo de marketing, por aí fora. E para ajudar, hoje em dia, disso é preciso duas coisas. Nós falamos na digitalização, falamos na transição ambiental, e as empresas vão ter muitas imposições nos próximos tempos. Vão ter mais dificuldades. Isto cai sempre em cima das empresas. A transformação do paradigma económico e social normalmente cai em cima das empresas. E, portanto, até o crédito vai ter que ser dado em função dos investimentos. Vai haver uma avaliação dos investimentos a fazer para saber se eles integram as boas regras da sustentabilidade. Se não as integrarem, os bancos vão não poder financiar, ou vão ter que financiar com taxas de juros mais elevadas. Elas vão fazer avaliação de sustentabilidade das empresas e
do seu cumprimento de regras ambientais. Há setores que vão ser muito prejudicados, com certeza, e isso vai definir também as taxas de juros que são praticadas, vai tornar-se obrigatório. Portanto, a nível europeu isso já está definido e vai entrar em prática nos próximos anos. Primeiro para as empresas maiores, depois para as empresas médias e pequenas. E há mais um conjunto de regras e, se quiserem, de imposições que vão surgir neste caminho de transição. Isso são custos que as empresas têm que incorporar e por isso têm que acrescentar mais valor, têm que ser mais eficientes, mais eficazes, têm que vender produtos com mais valor acrescentado. A digitalização, e era aí que eu queria puxar o brasa à nossa sardinha, porque é um projeto da associação, um projeto da associação que no fundo não se trata mais do que tentar acertar o passo com os nossos colegas no resto da Europa. Para suportar processos mais eficientes é preciso medir e ter informação rigorosa. E para isso temos que utilizar meios digitais. Os senhores utilizam ferramentas informáticas, utilizam software já para tudo. Nas compras, nas faturas, na organização dos transportes, na organização logística, na recepção, no envio de documentos, na informação aos clientes. Utilizam tudo ferramentas informáticas que têm conteúdos. E o principal conteúdo no nosso setor são os produtos. E, portanto, a informação digital sobre os produtos. E já os senhores pedem que lhes mandem as tabelas de preços e as referências dos produtos numa folha de Excel, etc, porque estar a meter isso à mão hoje em dia é impossível. E precisam das declarações de desempenho, e precisam dos pesos das embalagens e dos pesos dos produtos, precisam de preencher depois os registros para os resíduos, etc. Precisam das fotografias, das imagens para mostrar aos clientes ou para pôr na internet. A única maneira disto tudo circular no setor é utilizar um standard de comunicação. É que esta informação esteja disponível de forma standardizada, que seja comunicada de forma standardizada, com folhas de Excel iguais, com as colunas iguais, com a informação que lá está igual para todos. Não é só um fabricante mandar isso de forma igual para todos os distribuidores, é também todos os fabricantes mandarem da mesma maneira para todos os distribuidores. E por isso nós vamos a implementar aquilo que se chama o APCMC DataCheck, e é muito importante, nós já falámos nisto, é muito importante a participação de todos. Outro dia dizia um dos membros da direção da associação, com muita piada e face à resistência que isto tem encontrado junto dos fabricantes, onde tudo começa, e que é quem tem que fornecer a folha de Excel, dizer, pois isto é muito complicado, ter que organizar agora uma folha de Excel, mas toda a gente utiliza uma folha de Excel, e dizia o Sr. Fernando, com muita piada, isto é só trocar as colunas, para utilizar uma folha igual é só botar a coluna de sítio. Às vezes é um bocadinho mais, às vezes a dimensão da coluna, os caracteres que se usam de identificação também tem que ser ligeiramente alterado, mas não é assim tão difícil, e feito uma vez é feito para sempre. E é igual para todos. Se puder percepcionar as vantagens que isto traz a toda a fileira, não é só a existência da informação, é também o não haver erros sistemáticos na transmissão da informação, nas encomendas, nos pedidos de esclarecimento, na marcação dos preços, os custos administrativos, ter gente a meter dados e a atualizar dados. Se tudo for feito assim, e não é tão complicado, estamos a falar de folhas de Excel. Claro, a nossa folha de Excel, como tem a norma europeia, tem 150 colunas, mas isto não precisa de 150 colunas para funcionar, não é? Se toda a gente tiver informação para preencher 150 colunas, tudo bem. Se toda a gente tiver ficheiros BIM, ficheiros CAD, se toda a gente tiver todos os pesos, todas as referências, de todas as cores, de todos os produtos de resíduos perigosos, de tudo e mais alguma coisa, pode preencher 150 colunas, mas se não tiver, se tiver o preço, a referência, o mínimo de informação técnica do produto, são 7 ou 8 colunas de informação que toda a gente consegue preencher. E, portanto, é um apelo, chamar a atenção para a importância que isto tem neste caminho de produtividade, de melhoria, de desempenho e de gestão das empresas e para todo o setor. E com esta história da industrialização da construção, isso vai ser cada vez mais necessário ter essa informação disponível. Se toda a gente perceber, isto é fácil. Como digo, quem tem informação sobre os fabricantes já a tenha. Numa folha de Excel que provavelmente é diferente,
ou tenha no outro, no ERP deles, mas portar para uma folha de Excel também não é complicado. Admito que são capazes de demorar meia dúzia de horas a fazê-lo da primeira vez, mas depois fica feito, e as possibilidades que isto dá no setor em termos de redução de custos, redução de erro, melhoria de desempenho, possibilidade de fazer melhor com os clientes, é muito importante. São custos que se reduzem e são coisas que é possível fazer de serviço ao próprio fabricante, que estão em causa. Portanto, por favor, ajudem-nos e ajudem-se todos uns aos outros, porque podemos funcionar de facto muito melhor. E aqui o investimento nem sequer é grande, até faz reduzir o investimento. Era tudo sobre esta mensagem. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigadíssimo. É exatamente isso, reforçar esta questão deste projeto DataCheck. É muito importante estarem todos os fornecedores e todos os distribuidores na plataforma para, de facto, beneficiarmos disso. O Dr. Matos já explicou, enfim, as vantagens da plataforma. Em termos práticos, é reduzir muito a mão de obra de classificação interna nas empresas, tabelas de preços, utilização de tabelas de preços. É muita poupança. Eu acho que é mesmo o futuro há de ser menos redundante, mais eletrónico, mais automático. Esta ferramenta é o caminho para esse futuro. Portanto, reforço aqui as palavras do José Matos para que os senhores adiram em massa, e não é difícil, basta contactar a PCMC, ir ao site da PCMC, já está lá, é muito intuitivo, DataCheck, e fica-se a perceber com facilidade as vantagens e o modelo, como é que funciona, não é? Eu também aproveitava, enfim, para agradecer, e antes de fechar aqui esta sessão, também apelar aqui a outro importante tema deste ano 2022. Vamos ter o congresso da PCMC, que será junto com o congresso da FEST, Federação Europeia do Sanitário, Climatização e Canalização. Será em Lisboa em setembro. Vamos ter uma oportunidade, temos aqui toda a Europa, entre aspas, obviamente, os nossos colegas europeus, quer comerciantes de materiais de construção, quer oradores internacionais. Portanto, será um congresso muito interessante. Será ainda anunciado, enfim, em concreto, as condições, tudo isso. Vão receber um e-mail com todas essas condições, mas estejam atentos. Por um lado, era importante que tivéssemos todos lá, obviamente. É importante, realiza-se em Portugal, não é todos os anos, obviamente. Era importante que estivéssemos todos lá, estão todos convidados. Terá um custo. Vamos tentar, como é um congresso internacional, tem um custo um bocadinho mais elevado, nós vamos negociar um valor. Já assim fizemos quando foi o da UFEMAT. Vamos tentar fazer a mesma coisa, arranjar um patrocínio especial para que baixe o valor de participação neste congresso, que apesar de tudo é gerido por nós, mas também não é só por nós. A questão financeira também, enfim, o custo de trazer os oradores e tudo mais é um bocadinho mais caro, mas vamos tentar ter aqui condições especiais para os participantes portugueses. Estão todos convidados, obviamente. Esperemos ter ali um excelente congresso, então, em setembro. E, portanto, a questão do networking é um aspecto muito importante, que nós, quando vamos a congressos europeus, sentimos bem como aquelas pessoas aproveitam o contacto de uns com os outros. É uma coisa impressionante. E estão abertos a conhecer, enfim. E nós nem sempre vamos com esse espírito. E acho que é algo que podemos mudar para melhor. E com este apelo, ou estes dois apelos, diria, DataCheck, Congresso Europeu, que se realiza em Portugal, daria por encerrada esta sessão, aproveitando para agradecer a excelente participação de todas as pessoas que cá estiveram. Obviamente, um agradecimento especial ao professor Manuel Nogueira pelo seu contributo, e agradecer tudo aquilo que foi aqui. Obviamente, saímos daqui um pouco mais, penso eu, enfim, certificado o nosso otimismo, é um pouco isso também, e agradecer então a participação de todos. Muito obrigado, um grande abraço a todos e até breve.